Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor André e hoje na aula de número 51 nós vamos estudar um pouquinho a respeito da dinâmica do movimento circular, tudo bem? Mais especificamente a respeito da força centrípeta. O que será essa força centrípeta? Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Então, força centrípeta, pessoal, é aquela que a gente chama que é uma força orientada para o centro, tudo bem? O nome já fala, né? Centrípeta. Então, peta é de apontar e centre é de centro, né? Então, força centrípeta é aquela que é orientada sempre para o centro de uma trajetória curvilínea, tudo bem? Então eu posso citar aqui como exemplo, né, se eu pegar um barbante, né, um peso, e girar ele, nós temos aqui uma força que o barbante exerce sobre a bolinha, modificando ali a sua orientação, né, o seu giro, né, modificando o vetor velocidade tangencial, como a gente já havia estudado anteriormente. Então, essa força que aponta para o centro, né, no caso aqui, a força tração do fio, seria a nossa força centrípeta. Posso também colocar outro exemplo aqui, né, do carro fazendo uma trajetória curvilínea. Né? E eu gostaria que vocês reparassem que quando o carro, né, ele passa aí por uma poça de óleo, né, o que aconteceria com ele? Né? Ele simplesmente sairia pela tangente da curva, né? Ou seja, existe uma força que está sendo aplicada ali para o centro da curvatura, né? E nesse caso essa força seria a força de atrito do pneu do carro com o solo, né, que aponta para o centro, fazendo com que ele descreva essa trajetória curvilínea. Repare que se não há força de atrito, então não temos mais um movimento circular. Né? Então, a força que aponta para o centro, né, que modifica esse vetor velocidade, essa orientação do vetor velocidade, seria aí a força centrípeta. Outro exemplo que vale citar aí seria da órbita dos satélites, né, em que nós temos que a força gravitacional é que é a força responsável aí por alterar esse vetor velocidade, tudo bem? Fazendo com que os satélites descrevam órbitas, né, circulares, né? Claro que eu estou aproximando as órbitas dos satélites com órbitas circulares. Outro exemplo que vale citar é na montanha-russa, em que nós temos que a força de contato aqui dos trilhos, né, do carrinho contra os trilhos, é o que faz esse objeto descrever, né, os carrinhos, né, descreverem essa trajetória curvilínea. Então a gente sempre vai ter aí uma força que aponta para o centro. Nesse caso aqui, tração, no outro, força de atrito, a força gravitacional e nesse último aqui a força de contato, né, que é a força normal. Então, qualquer uma dessas forças que são orientadas para o centro, nós podemos chamar elas de forças centrípetas, tudo bem? Lembrando aí de um conceito que a gente já estudou na aula passada, né, nós vimos a aceleração centrípeta, que a aceleração é a taxa de variação da velocidade, é uma taxa matemática, né? A aceleração é a velocidade sobre o tempo, e ela poderia ser escrita em função da velocidade linear, né, ao quadrado sobre o raio, e também pode ser escrito aí em função da velocidade angular, né, uma vez que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, então nós podemos escrever aí a aceleração centrípeta em função da velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tudo bem? Então essas duas formulinhas aí que nós já aprendemos na aula passada, agora a gente vai dar um sentido para ela, porque a aceleração é apenas uma taxa matemática, mas a força é a ação que aplica essa taxa matemática, tudo bem? Então a força, de fato, é a ação responsável pela mudança da direção desse vetor velocidade linear. E como ela é centrípeta, ela sempre vai apontar para o centro. Um outro detalhe é que ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade, assim como nós tínhamos estudado a aceleração centrípeta, né? Lembrando que existe uma relação muito próxima entre força e aceleração, que é a segunda lei de Newton, né? Então, para onde a aceleração aponta, a força também vai apontar. Então, nós temos aqui, ó, só para exemplificar, que a força centrípeta ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade linear ou velocidade escalar, também chamado de velocidade tangencial, tudo bem? No movimento circular. E nós temos que a aceleração centrípeta ela sempre vai ser paralela, né, à força centrípeta. Tudo bem? Então está aqui também paralela porque apontam na mesma direção. Óbvio, né? A aceleração tem que apontar na mesma direção da força, né? E vice-versa. Então nós podemos escrever aí pela segunda lei de Newton, né, que a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Como a gente já viu, a aceleração centrípeta pode ser dada pela velocidade linear,
né, em função da velocidade linear ou em função da velocidade angular. Então, não tem nenhum mistério aqui quando a gente for falar de força, né? Não é nada mais do que massa vezes aceleração. E aí eu vou citar para vocês alguns exemplos, né? Como que a gente vai especificar isso daqui. Um deles é quando a gente faz uma análise aí no plano horizontal. Temos aqui duas situações, né? Ao longo de um plano, um carro fazendo uma curva e temos aqui uma barra girando aí em cima de uma mesa, né? Ao redor desse ponto aí, desse ponto O. Então nós temos aqui, quando a gente faz uma análise na força na vertical, que a força normal ela tem a mesma intensidade da força peso, né? Então, elas se cancelam aí, né, quando a gente faz análise na vertical. Agora, na análise horizontal, nós vemos aqui que existe uma força responsável para que esse carro faça uma trajetória circular. E essa força é a força de atrito, né? Então, a força de atrito, nesse caso, vai ser exatamente igual à força centrípeta. Lembrando que a força de atrito também pode ser dada em função aí do μ vezes a normal. Tudo bem? Então, três maneiras de encontrar a força de atrito é massa vezes aceleração, também é μ vezes normal e também é igual à força centrípeta. Beleza? E nesse segundo caso aqui, também da mesma maneira, só que nesse caso, quem é responsável por apontar para o centro não é a força de atrito, e sim a força de tração aqui de um fio. Então, repare que a força de tração vai ser exatamente igual à força centrípeta. Então, quando a gente analisa na horizontal, veja que a gente apenas está trocando o nome, né? Ou melhor dizer, definindo, né, que as forças que atuam na horizontal, elas são aí as forças centrípetas, tudo bem? E no plano vertical? No plano vertical a gente tem que fazer uma análise um pouco mais complexa. Repare o seguinte, se nós temos aqui na primeira situação um carro que está descendo numa trajetória curvilínea, é óbvio que a força-peso ela deve ser maior do que a força normal. Né? Por quê? Porque quando a gente faz um somatório da força resultante na vertical, tem que existir alguma componente que aponta para baixo. Essa componente vai ser a força centrípeta. Então nós fazemos um somatório na vertical e a gente encontra que a força-peso, ela obrigatoriamente tem que ser maior do que a força normal. Então está aqui, ó, peso menos normal. Isso daqui tem que dar uma força, né, uma componente aí que seria a força resultante. E essa força resultante ela é exatamente igual à força centrípeta, uma vez que ela está apontando para o centro, tudo bem? Então está aqui a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. E no ponto B, a mesma coisa, né? Só que aqui o carro agora está subindo, então repare que quem tem que ser maior aqui é a força normal, né? Então quando eu somo a normal de B mais o peso, tem que existir uma componente que aponta para cima, que faz com que esse carro descreva essa trajetória curvilínea, né, subindo. Então, nós temos aqui que a normal de B tem que ser maior do que o peso. Né? Então, vai dar também uma força resultante, nesse caso, positivo para cima, né? Adotando positivo para cima, então, normal de B tem que ser maior do que a força peso. E isso vai ser igual à força centrípeta, mais uma vez, no ponto B. Tranquilo? Um caso específico disso daqui seria quando a gente vai analisar no looping. Tá? E aí eu trago aqui o looping para vocês, né? Esses dois casos é o que a gente viu, é exatamente aplicável ao looping, tanto no ponto A embaixo quanto no ponto B em cima. Agora com uma curiosidade, qual seria a velocidade mínima para que esse carro descrevesse essa trajetória curvilínea e chegasse lá no ponto B? Qual vai ser a velocidade mínima no ponto B para que ele consiga fazer esse movimento por completo? Bom, a análise física aqui é a seguinte, a normal, quando ele chega lá no ponto, né, no ponto máximo, no ponto B, a normal no ponto B ela deveria ser igual a zero, sendo que só a força-peso é o responsável por fazer essa trajetória curvilínea. Né? Então, quando a normal ela vai deixando de existir, repare que aqui ela é máxima, né? No ponto A normal ela é máxima, e quando ela vai, né, o carro vai inclinando a normal, ela vai diminuindo, né, até que ela deixa de existir e fica apenas a força-peso. Então, quando a normal é zero, normal no ponto B é zero, reparem que eu fico apenas com a força-peso no ponto B. Então, se eu cancelar aqui na fórmula, ó, fica apenas com a força-peso no ponto B, nós temos que o peso é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. E aí eu tenho massa que multiplica dos dois lados, eu posso cancelar a massa com a massa e colocar aí, né, em função da velocidade. Já que eu quero descobrir a velocidade, o raio que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, ou seja, vai ficar R vezes G, e o expoente que está ao quadrado vai passar para o outro lado, vai virar uma raiz quadrada. Né? Então, nós temos que a velocidade vai ser a raiz quadrada de R vezes G. Está aqui, ó,
A velocidade é a raiz quadrada de r vezes g. É assim que a gente determina qual vai ser a velocidade mínima naquele ponto para que esse corpo, para que esse automóvel descreva essa trajetória curvilínea. Tudo bem? A gente vai usar isso aqui em um caso específico. Já já vou fazer um exercício para esse caso aqui.